Resposta de oração, né? Vamos meditar um pouco mais sobre oração hoje. Vai ter divisão para as crianças? Alguém sabe dizer? Sim? Amém. Então, as crianças, amadas crianças, podem sair. Como a gente fica feliz com a vitória dos nossos irmãos, né? É mesmo que seja a nossa, que é uma família só. Glória a Deus. Crianças, podem sair. Hoje eu queria meditar com vocês sobre duas pessoas que oraram a Deus e receberam resposta de Deus. Duas pessoas que clamaram ao Senhor e Deus lhes deu resposta. Para isso eu convido você a abrirmos e lermos o que a palavra de Deus nos diz lá no livro de Gênesis, capítulo de número 25. Gênesis, capítulo 25, versos 19 a 26. Hoje na oração pela manhã eu li essa palavra e resumi um pouco, mas ela falou tanto ao meu coração que eu senti desejo de compartilhar com a igreja. Gênesis capítulo 25, a partir do verso 19 até o verso de número 26. Diz assim, palavra de Deus. Gênesis 25, a partir do 19. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Verso 21. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Pai amado e Pai querido, durante todo este culto, Senhor, nós fomos lembrados acerca do valor, acerca do poder da oração. Esse recurso tão maravilhoso que o Senhor colocou à nossa disposição, Pai. Os louvores nos lembraram disso, o testemunho da Tua serva também nos lembrou disto. E agora, Pai, a palavra que lemos também quer nos ensinar acerca deste recurso tão importante e que deve ser usado por cada um de nós, Pai. Vem nos ajudar agora a compreendermos a Tua palavra, a nos concentrarmos tão somente naquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração nesta noite. Que saiamos daqui, Pai, ainda mais direcionados por Ti, ainda mais fortalecidos, ainda mais focados a fazer a Tua vontade nas nossas vidas. Pois tudo isso eu peço e já agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, são muitos os motivos que podem levar um crente a deixar de querer orar. Nós sabemos que a oração é muito importante, a Bíblia está sempre nos incentivando, sempre nos motivando a fazermos orações ao Senhor, mas por vários motivos nós acabamos esmorecendo, nós acabamos desistindo de orar, nós acabamos orando cada vez menos. E um dos motivos que pode nos levar a isso, a um desânimo na área da oração, é achar que orar é algo que não passa do teto.
orar, é achar que a oração é algo em vão, é algo que Deus não escuta, é algo que Deus não atende. Nada nos desanima mais do que orar, de fazer orações, do que achar que aquilo não está valendo a pena, de achar que Deus não está ouvindo ou que Deus não vai responder. Talvez seja por isso que a Bíblia registra tantos exemplos de pessoas que oraram e que foram atendidas pelo Senhor. Eu creio que a Bíblia registra esses muitos exemplos para servir de motivação para nós, para que nós saibamos que orar vale a pena, para que nós saibamos que orações são sim atendidas, são sim respondidas pelo nosso Deus. Aqui em Gênesis capítulo 25, inclusive, nós vamos encontrar dois desses exemplos. Exemplos esses que, a propósito, faziam parte da mesma família. Aqui nós encontramos uma família que se dedica à oração. Na verdade, aqui nós encontramos um casal que experimenta orar e que, ao experimentar orar, recebe respostas de oração. Primeiro que o texto cita é o marido, depois vai falar da esposa, mas primeiro o texto fala sobre a oração do marido e o que essa oração trouxe. O nome dele era Isaque. Isaque, irmãos, era um dos filhos de Abraão que aos 40 anos de idade se casa com uma mulher chamada, o quê? Rebeca. Muito bem, estão atentos. Ele se casa com uma mulher chamada Rebeca. Só que Rebeca, ela tinha um problema. E esse problema era muito grave para aquela época e para aquela cultura. Rebeca era estéril, ou seja, ela era incapaz de gerar filhos. Ela não podia gerar filhos. Irmãos, aqui eu aprendo a primeira lição muito importante acerca da vida espiritual, acerca da vida com Deus. Mesmo sendo servos de Deus, nós enfrentaremos dificuldades. Não é porque nós servimos a Deus, não é porque nós entregamos a nossa vida para Deus, que agora nós não vamos enfrentar problemas, nós não vamos enfrentar doenças, nós não vamos enfrentar desemprego. A Bíblia não promete isso. A Bíblia não diz que porque nós servimos a Deus, porque nós somos servos de Deus, sinceros, inclusive, nós não enfrentaremos problemas. Pelo contrário, nós enfrentaremos sim. Nós enfrentaremos dificuldades, nós enfrentaremos adversidades. Rebeca, esse casal aqui, abençoado por Deus, Isaque era filho da promessa. Isaque era a resposta de oração. Rebeca era a resposta de oração. Mas agora nós encontramos esse casal enfrentando uma dificuldade grave. Uma dificuldade muito profunda, esterilidade, não poder gerar filhos. Esse problema, inclusive, ele era comum às mulheres dos 3 patriarcas. Tanto Sara, quanto Rebeca, quanto Raquel, a mulher de Abraão, a mulher de Isaque, a mulher de Jacó, as 3 vão enfrentar o mesmo problema. As 3 vão enfrentar a mesma adversidade física. Ventre fechado, não poder gerar. Mas o que eu acho interessante aqui é que nós não vemos nenhum desses 3 maridos tratando mal a sua esposa por causa da sua dificuldade. As 3 foram estéreis, mas em nenhum momento nós vemos Abraão, nós vemos Isaque, nós vemos Jacó desprezando a sua mulher porque ela não gerava filhos. Em nenhum momento nós vemos nenhum dos patriarcas deixando de amar a sua esposa porque ela tinha um defeito físico, porque ela tinha uma dificuldade física. Isso também serve de exemplo para nós, cônjuges, para nós, maridos, também para a esposa. É muito comum quando o cônjuge, quando alguém da família tem um defeito, seja físico, seja moral, nós criticarmos, nós desvalorizarmos, nós não amarmos. Mas a Bíblia nos ensina exatamente o contrário. Nós temos que amar em todos os momentos, inclusive
nos momentos de dificuldade física, apoiar, amar, estar ao lado, né? Isso é um exemplo para nós. Então Isaac, ele não teve essa atitude negativa de zombar ou mesmo menosprezar a sua esposa porque ela era estéril. Ao invés disso, o que Isaac faz? Ao invés de menosprezar a sua esposa, a palavra de Deus diz que ele ora por ela. Isaac faz orações por Rebeca, e o que é interessante, o Senhor lhe ouve as orações e Rebeca concebe. Rebeca fica grávida. Que Deus maravilhoso, igreja. Um Deus que age mediante as orações do seu povo. Um Deus que age mediante os clamores dos seus filhos. Aqui não diz como foram as orações de Isaac. Aqui não diz que foram orações mirabolantes, floreadas, especiais, não. Diz apenas que ele orou, e porque ele orou, Deus atendeu. Deus atende as minhas e as tuas orações. Nós temos que acreditar nisso. Nós temos que acreditar que orar vale a pena, porque existe um Deus ouvindo e existe um Deus que atende, existe um Deus que responde, um Deus que faz uma mulher estéril gerar, porque alguém orou por ela, só porque orou. A oração é poderosa. O inimigo quer sussurrar no nosso ouvido, não, só orar não basta, não. Só orar não funciona, porque ele não quer que nós oremos, porque ele sabe o poder que uma vida de oração tem. Então esse é o Deus maravilhoso a quem nós servimos, um Deus que escuta orações, um Deus que atende a orações. Mas aí eu pergunto para vocês, igreja, quem é que era estéril? Era Isaac ou era Rebeca? Era Rebeca. Mas a oração de quem Deus escuta? A oração de Isaac ou a oração de Rebeca? A oração de Isaac. Deus resolve o problema de um através da oração do outro. E muitas vezes na Bíblia, e muitas vezes na vida, vai ser exatamente assim. Deus vai dar algo a um através da oração do outro. Deus vai dar algo à esposa através da oração do marido. Deus vai conceder uma bênção ao marido através da oração da esposa. Deus vai abençoar um irmão através da oração de outro irmão. É por isso que nós temos o dever de orarmos uns pelos outros. Nós temos que orar uns pelos outros. Inclusive eu estava dizendo hoje pela manhã que nós temos que perder a vergonha de pedir oração também. É bom pedir oração. Nós não podemos ser o crente 6 horas, né? Aquele crente que só quer que os outros orem por ele. Mas não é errado eu pedir oração a vocês. Não é errado um crente pedir oração a outro crente de confiança. Uma pessoa de oração não é errado. Não é porque eu não posso orar por mim. Eu posso e devo. Mas eu não sei qual é a oração que Deus vai escutar. Deus pode escutar minha oração, como Deus pode escutar a oração de uma criança. Deus pode escutar a oração de um pequenino. Quantas vezes eu já vi isso acontecer, uma criança orar por alguém, inclusive por cura, e Deus curar, por causa da oração de uma criança. Então eu não sei que oração Deus vai ouvir, se vai ser a minha, se vai ser a do irmão Rafael, se vai ser a do irmão Gerlando. Então eu vou orar por mim, mas eu também vou pedir oração. Ora por mim, irmão Aristélio. Ora por mim, irmão Gerlando. Ora por mim, irmã Rivani. Quanto mais oração, melhor. Vamos orar uns pelos outros. Os versículos que nós temos procurado memorizar na terça, inclusive, eles enfatizam isso.
Nós estamos procurando memorizar Jó 42:10. Lá diz que mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava por quem? Quando ele orava pelos outros, quando ele orava pelos seus amigos. Deus pode mudar a minha sorte quando eu oro pelos outros, porque isso agrada a Ele. Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então a minha oração por mim tem poder, mas a minha oração pelo outro talvez tenha um poder ainda maior. A oração do outro por mim será ouvida pelo Senhor. Nós somos uma igreja, nós somos uma família. Vamos orar uns pelos outros. Ah, mas por que ele não ora, pastor? Por que ela não ora? Porque talvez Deus está querendo dar para você o privilégio de ter a sua oração ouvida por ele ou por ela. Então vamos orar, irmãos, uns pelos outros. Foi isso que Isaac fez e Deus o atendeu. Primeiro exemplo, então, de oração respondida que nós encontramos aqui é o de Isaac, o marido que ora pela cura da sua esposa e ele é atendido. Poder da intercessão, poder de orar por alguém, fazer orações pelos outros, inclusive da nossa própria casa, da nossa própria família, pelo nosso cônjuge. Oremos uns pelos outros. Isso não significa, porém, que eu não posso orar por mim mesmo. Isso nos leva ao segundo exemplo que o texto traz. Primeiro é o de Isaac orando por Rebeca. O segundo é o de Rebeca orando por ela própria. Segunda parte do texto vai dizer que os filhos, não era apenas um, os filhos lutavam no ventre dela. Eita Deus! Eu questiono vocês com a seguinte pergunta: quem foi que possibilitou Rebeca de ficar grávida? Quem foi que possibilitou Rebeca de gerar? Foi Deus? Vocês têm dúvida? Foi Deus? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Então, por que a gravidez estava sendo complicada? Se foi Deus que trouxe a gravidez, se foi Deus que trouxe essa bênção para Rebeca, por que essa bênção agora estava trazendo dificuldades? Por que essa bênção agora estava trazendo problemas para ela? Sabe qual é a resposta? Não é porque algo veio de Deus que não vai precisar de cuidados. Não é porque foi Deus quem deu algo para mim e para você, que eu agora não vou precisar cuidar do que Deus deu. Porque essa, às vezes, é a ideia que nós podemos ter. Não, se foi Deus que deu, então não vai ter dificuldade. Se foi Deus que deu, então não vai ter luta. Não, quem deu o casamento foi Deus, então agora eu não preciso me preocupar porque está garantido. Não, esse filho foi Deus que me deu, então ele vai estar sempre nos caminhos corretos. Não, esse automóvel foi Deus que deu, então eu posso até nem botar gasolina que ele vai andar sozinho. Isso funciona, igreja? Às vezes, irmãos, nós recebemos algo e na primeira luta a gente já questiona se foi Deus que deu ou não. A gente lutou por algo, a gente buscou, a gente orou, aí agora está passando por dificuldades, a gente já se pergunta: Senhor, mas não foi o Senhor que deu? Sim, você lutou para adquirir, agora vai ter que continuar lutando para manter. Nós temos que lutar para adquirir algo mediante oração, mas isso não significa que agora nós podemos cruzar os braços, que agora é Deus que vai fazer tudo, não. Rebeca poderia ter se questionado: mas espera aí, Senhor, não foi o Senhor que me deu essa gravidez? Por que eu estou sofrendo agora? Por que está sendo difícil? Mas na frente o texto vai explicar por que está difícil.
Mas não é porque algo veio de Deus que não vai ter luta, igreja. Não passa a duvidar da bênção de Deus por causa da dificuldade, porque até a bênção de Deus também tem luta. Se Deus me deu esse ministério, por que está tão difícil? Se Deus me deu esse relacionamento, por que está tão complicado? Se Deus me deu esse transporte, por que Ele está dando problema? Está vendo? Está vendo como a nossa fé é pequena? A gente tem fé para adquirir algo, mas não tem fé para continuar lutando para manter a bênção que Deus nos deu. Então Rebeca, ela se pergunta, por que eu estou vivendo? Por que vivo eu, Senhor? Já esqueceu de como era. Basta a gente receber uma bênção que a gente já esquece do nosso estado anterior, né? Agora vem a reclamação. Pediu algo, Deus deu. O que Deus deu é um privilégio. O privilégio tem também responsabilidades e agora já fica reclamando da responsabilidade que Deus deu. Vamos ter cuidado, igreja. Vamos ter cuidado. Lutou para adquirir, continua lutando. Dependeu de Deus para receber, continua dependendo de Deus para manter na tua vida. Tudo é na dependência do Senhor. Tudo é na dependência do nosso Deus. Então Rebeca, ela não entende. Ela se pergunta por que eu estou vivendo. Parece que a gravidez era de risco mesmo, era complicado. Aí ela faz o quê? Ela segue o exemplo do marido. Tinha um problema em casa, o que foi que Isaac fez? Primeira coisa, orou. Rebeca está com dor, o que ela faz? Ela consulta o Senhor. Ela não busca o Senhor por cura, porque ela já está curada. Ela busca o Senhor por revelação. E aqui nós vemos, irmãos, que a oração é tipo um canivete suíço do céu. Você já teve um canivete suíço? Aquele que tem 1001 utilidades, né? Canivete suíço, aqueles unhex, ele serve para cortar as unhas, serve para, que mais? Serrar, só duas, ainda tem um monte ainda, né? Abrir garrafa, ele tira a tampa de garrafa, né? Que mais? Saca-rolha e por aí vai, né? Tesourinha, por aí vai. O MacGyver, então, quando ele usava, né? Era 1001 utilidades. A oração também. A oração serve para cura, a oração serve para revelação, a oração serve para aliviar, a oração serve para fechar a porta, a oração serve para abrir porta. A oração é um canivete suíço do céu. Pode ser usado para toda e qualquer necessidade. Isaac usou para cura, agora Rebeca usa para revelação. Depende do momento, irmãos, mas a oração serve para tudo. Serve para tudo que Deus quer que seja usado. Então ela pergunta ao Senhor, Senhor, o que está acontecendo? A bênção chegou, mas eu já estou até duvidando que foi bênção. E agora? Rebeca ora, Deus responde. Como é que Deus responde a ela? O que Deus diz para Rebeca? Rebeca, 2 filhos há no teu ventre. Foi isso que Deus disse? Não. Deus não disse 2 filhos. Deus disse 2 povos. 2 nações estão dentro de você, Rebeca. Você não está gerando apenas 2 pessoas. Você está gerando 2 futuros líderes de países. Futuros líderes de povos estão dentro de você. É por isso que a briga, é por isso que o sofrimento é grande. É porque a bênção vai ser grande, Rebeca. A bênção vai ser grande. Esaú acabou se tornando o pai dos edomitas. Um povo conhecido no Antigo Testamento. E Jacó, o outro filho, acabou se tornando o pai dos israelitas. Aí eu pergunto, irmãos, quando Isaac orou para sua esposa gerar, será que ele orou por isso que Deus está dando para ele?
Eu acho que Isaac orou por um menino, por um filho. Aí Deus dá quantos? 2. 2 filhos? Não. Deus dá 2 povos. E sabe o que isso nos lembra? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. É por isso que orar é uma aventura. Você ora e não sabe onde a sua oração vai terminar. Você ora e você não sabe o que a sua oração vai trazer. A oração pode trazer aquilo que você pediu, mas a oração também pode trazer infinitamente mais do que aquilo que você pediu ao Senhor. Salomão pediu sabedoria a Deus. Deus deu infinitamente mais do que aquilo que ele pediu. Deus disse: eu vou te dar sabedoria como a nenhum outro eu dei. E eu ainda vou te dar riquezas, eu ainda vou te dar paz, eu ainda vou te dar a derrota dos teus inimigos. Por isso que vale a pena orar, porque nós oramos por algo e Deus faz infinitamente mais do que aquilo que a gente pediu, igreja. É por isso que nós não podemos desistir de orar. Você ora para alguém se converter, e você não sabe que aquela pessoa não vai apenas se converter, ela vai se tornar um pastor, vai se tornar um servo de Deus, talvez vai se tornar o teu pastor. Você ora por uma porta de emprego, e você não sabe que Deus vai responder muito além do que aquilo que você pediu. Deus está preparando algo maior do que aquilo que a gente pede. Eis a explicação para tanto sofrimento. Isso explica o sofrimento de Rebeca que nós vemos aqui. Isso explica as dores que Rebeca estava sentindo. É porque povos estavam se formando dentro dela. E isso explica porque muitas vezes nós estamos sofrendo e nós não sabemos. É porque povos estão se formando através do nosso sofrimento. Nações estão sendo edificadas através da minha vida e da sua vida. Deus está operando algo extraordinário enquanto nós estamos chorando, enquanto nós estamos de joelho, enquanto nós estamos padecendo. Às vezes, Senhor, não estou entendendo. Me busca que eu te revelo, eu te explico. Algo grandioso está acontecendo. Aguarda, Deus está fazendo algo extraordinário. Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Depois disso, o texto termina como ele começa. O texto começou citando a idade de Isaac, e ele termina também citando a idade de Isaac. Isaac se casa com 40 anos, e ele se torna pai com 60. 20 anos depois de se casar, Isaac se torna pai dos gêmeos. Será que ele passou esses 20 anos orando por Rebeca? Quanto tempo você está disposto a orar por algo? Há quanto tempo você está orando por algo? Ah, pastor, já faz muito tempo, já faz 6 meses. É? Ah, pastor, já faz muito tempo que eu estou orando, já faz 1 ano. Quanto tempo Abraão esperou para ter Isaac? Pelo menos 25 anos. Quanto tempo Isaac esperou para ter os gêmeos? Aproximadamente 20 anos. A questão não é o tempo. O meu tempo e o teu tempo. A questão é o tempo de Deus. Na hora certa, Deus vai fazer. Se nós buscamos, se nós confiamos, se nós persistimos em oração. O texto não fala de uma oração de Isaac, fala que Deus lhe ouviu as orações. Então Isaac orou mais de uma vez, eu não sei quantas, mas ele continuou orando. Se você está orando por algo e você sente que é da vontade de Deus, não desiste, continua orando. No tempo certo, Ele vai fazer. Ele vai operar, Ele vai responder. O que é que nós aprendemos aqui, igreja? Primeiro, nós aprendemos que mesmo sendo servos de Deus, nós
passaremos por dificuldades, inclusive familiares, inclusive dificuldades físicas, podemos passar por elas. Porém, a boa notícia é que o crente nunca está sozinho. Deus está com ele e Deus lhe dá um recurso maravilhoso. Que recurso é esse? Deus lhe dá a oração. Tiago vai dizer: tem alguém doente? Ore. Tem alguém passando por dificuldade? Ora. Tem alguém alegre? Canta louvores. Também não vai ficar triste na alegria do irmão. Mas se o irmão está com dificuldade, ora. Chama as pessoas, chama os presbíteros e ora com ele. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Porém, o que eu percebo é que a medicina ela tem avançado. Em relação a Isaac e Rebeca, nós estamos muito à frente na área da medicina, não é? Rebeca não teve ultrassom para descobrir se era menino ou menina, se era um ou se era dois. Ela descobriu porque Deus revelou. Então a ciência, a medicina tem avançado muito. Só que isso acaba trazendo, sabe o quê? Acaba fazendo com que nós não recorramos mais a Deus em primeiro lugar. Ah, estou com uma dor de cabeça. Primeira coisa, toma um comprimido. Ah, eu estou com uma dor aqui no pé da barriga. Primeira coisa, vai na UPA, vai no hospital. É errado tomar um comprimido? É não. É errado ir no hospital, na UPA? É não. Mas qual deveria ser o nosso primeiro recurso? Primeiro eu vou orar a Deus. Se Ele não quiser me curar através da oração, aí eu vou bater na segunda porta. Eu vou procurar o segundo recurso. Mas o primeiro recurso vai ser a presença do meu Deus. Eu vou buscar o Senhor em oração para que Ele seja honrado através da minha vida. Então, que a nossa fé, que o avanço tecnológico, o avanço da medicina, o avanço do conhecimento, não diminua em nós a nossa fé e a nossa dependência em Deus. Deus tem que tomar o primeiro lugar na nossa vida. Ah, porque nós não vemos tantos milagres hoje? Eu creio que um dos motivos é esse. Nós estamos dependendo cada vez menos de Deus, igreja. Nós temos que continuar dependendo dEle. Primeira porta que eu vou bater é a porta celestial, é a presença do meu Deus. Senhor, não estou entendendo isso aqui, me dá a revelação. Senhor, estou sentindo essa dor, me ajuda, me ajuda. E aí Deus vai mostrar outras portas para a gente bater. Duas pessoas, nós vimos hoje, duas pessoas que oraram e foram atendidas por Deus. Deus também quer nos atender através das nossas orações. As dificuldades que você tem passado, tem te levado para mais perto de Deus ou para mais longe dEle? Deus quer que nós nos aproximemos dEle e sejamos exemplo para outras pessoas também. Amém? Fique de pé. Aproveite esse momento agora para entregar ao Senhor aquilo que tem trazido preocupação, aquilo que tem trazido aflição, aquilo que possa estar trazendo dor a você ou a alguém que você ama. Não deixa de entregar isso ao Senhor, não deixa de mencionar essa pessoa, esse problema na presença do Senhor. Talvez você estava fazendo isso e você parou, você desistiu de orar por alguém, você desistiu de orar por algo. Você tem esmorecido, você tem desanimado. E hoje Deus te trouxe aqui essa noite para te lembrar que Ele ainda é o mesmo Deus. Ele é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Ele é o Deus que ainda escuta as orações do seu povo. Deus ainda escuta as orações dos seus filhos. Deus ainda escuta as orações dos seus servos. Então, sirva a Deus com as bênçãos que Ele tem te dado. Continua servindo ao Senhor na dificuldade. Não perde a fé, não perde o ânimo. É bênção do Senhor na sua vida, o que você está vivendo. Então, continua dependendo de Deus para manter isso, uma bênção na tua vida, a tua família, os bens que você recebeu dEle, o emprego que Ele está te concedendo.
Continua orando. Dificuldades vão vir, mesmo estando na presença do Senhor, mas nós teremos o recurso da oração e devemos usá-lo em primeiro lugar. Pai amado e Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais este ajuntamento solene. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que nós tivemos nesta noite de Te buscar, Senhor, e Te servir por meio das orações, por meio dos louvores, por meio da Tua palavra, Pai, que nos corrige, que nos repreende, mas que também nos fortalece, nos exorta e nos anima. Senhor, vem nos ensinar a cada dia, vem se revelar, Senhor, ao nosso coração, que nós possamos estar andando no caminho estreito a cada dia, não possamos olhar, Pai, nem para a direita nem para a esquerda, não possamos cobiçar o caminho largo, porque, Senhor, em breve ele se abrirá e engolirá vivos, Pai, aqueles que andarem nele. Nós queremos continuar andando no caminho estreito, porque é o único caminho que nos leva para o céu. Nós queremos continuar, Senhor, usando o recurso da oração, por mais infantil que isso seja para algumas pessoas evoluídas da nossa época, nós queremos continuar andando em oração, entregando ao Senhor cada dor, cada sonho, cada propósito. Senhor, cada palavra que nos foi dita ou que nós precisamos dizer a alguém, o primeiro recurso, Senhor, o Espírito Santo venha nos lembrar, o primeiro recurso não é o que o homem pode fazer, mas é o que o Senhor somente pode fazer na nossa vida, para que somente o Senhor seja honrado e glorificado em nós e através de nós. Eu já quero agora, Pai, interceder pelos meus irmãos, eu já quero interceder pelas minhas irmãs. Pai, eu quero ser um Isaac, eu quero orar, Senhor, por pessoas aqui que estão vivendo momentos de dificuldade, que estão vivendo momentos de dor. Pai, eu creio que o Senhor responde orações de uns a favor dos outros, como eu sei que eles também estão orando por mim. Nós estamos orando, Pai, uns pelos outros, e o Senhor está ouvindo, e agora eu creio que o Senhor está atendendo, que o Senhor está operando milagres e maravilhas, para que somente o Teu nome seja honrado e glorificado. Venha abençoar as famílias, venha abençoar os casais, venha abençoar os filhos, Pai, os filhos que foram gerados pela bênção do Senhor. Pai, aqueles que estão enfermos, como hoje eu vi um vídeo de uma criança tão pequena, Senhor, sofrendo câncer, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor envie o socorro, que o Senhor envie a cura para aquela criança, para que ele se levante, para que ele, Senhor, te adore de todo o coração. Pai, eu também quero orar pelos filhos que estão afastados dos teus caminhos. Tenho orado por isso, Pai, que o Senhor faça arder novamente o coração deles, que o Senhor lhes dê saudade da tua casa, que neste exato momento, onde quer que eles estejam, eles sintam vontade, desejo inexplicável de voltarem para o teu altar, Senhor, e não seja necessário nenhum convite, a não ser o convite do teu Espírito Santo, para que eles venham até o altar, quebrantados de coração, Pai, para voltarem a te servir. Eu creio, por isso eu oro com fé no meu coração, e eu já agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Continua, Pai, continua sendo glorificado, através de orações simples, mas sinceras, que o teu povo faz a cada dia. Às vezes orações silenciosas, Pai, no trabalho, no caminho, lavando louça, lavando roupa, seja lá o que for, está chegando a presença do Senhor, e o Senhor está estendendo a mão para operar, Pai. Eu creio de todo o meu coração, por isso eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos anime a sermos um povo de oração, continuarmos sendo um povo de oração. Nós não entendemos tudo, mas o que Deus quiser que você entenda e você buscar, Ele vai revelar. Ele vai revelar o motivo, Ele vai revelar a razão desse sofrimento. É porque provavelmente algo grandioso Ele está formando através de tudo isso. Essa situação vai ser para a glória de Deus. Que Deus abençoe o restante desta semana, esse final de semana, tudo que está para acontecer, que seja conforme a vontade do Senhor. Eu desejo, encerro este culto, clamando que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais
na vida e na família de todos vós. Amém. Uma boa noite a todos.